é o pastor Fernando. Ele vai trazer para nós Atos. Agora esta chamada está sendo gravada. Sejam bem-vindos, tem bastante gente nova aqui hoje. Enquanto tentamos falar com ele aqui, eu vou fazendo a leitura de Atos capítulo 5, amém? Vamos orar antes. Senhor Jesus, eu consagro a Ti essa transmissão, consagro a Ti, Senhor, tudo que vai ser aprendido nessa live, tudo que o Senhor tem a falar conosco, estamos à Sua disposição e queremos ouvir a Tua voz, Pai. Fala conosco, Tu és bem-vindo aqui, Pai. Em nome de Jesus, amém. Atos capítulo 5 é a passagem sobre Ananias e Safira. Diz assim, eu vou ler na versão NVI, até que o pastor entre. Havia, porém, um homem chamado Ananias, que com sua esposa Safira vendeu uma propriedade. Levou apenas parte do dinheiro aos apóstolos, mas com a aprovação da esposa, afirmou que aquele era o valor total e ficou com o resto. Então Pedro disse, Ananias, por que você deixou Satanás encher seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. A propriedade era sua para vender ou não, como quisesse. E depois de vendê-la, o dinheiro também era seu, para entregar ou não. Como pôde fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para nós, mas para Deus. Assim que Ananias ouviu essas palavras, caiu no chão e morreu. Um grande temor se apoderou de todos que souberam o que havia acontecido. Então, alguns jovens se levantaram, envolveram o corpo num lençol e o levaram para fora, e depois o sepultaram. Cerca de 3 horas depois, sua esposa entrou, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou, foi esse o valor que você e seu marido receberam pelo terreno? Ela respondeu, sim, foi esse o valor. Então Pedro disse, como vocês puderam conspirar para pôr à prova o Espírito do Senhor? Veja, os jovens que sepultaram seu marido estão logo ali, perto da porta, e também levarão você. No mesmo instante, ela caiu no chão e morreu. Quando os jovens entraram e viram que ela estava morta, levaram seu corpo para fora e a sepultaram ao lado do marido. Um grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos que souberam desse acontecimento. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos se reuniam regularmente no templo, na parte conhecida como Pórtico de Salomão. Quando se reuniam ali, ninguém mais tinha coragem de juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alta consideração. Cada vez mais pessoas, multidões de homens e mulheres criam no Senhor. Como resultado, o povo levava os doentes às ruas, em camas e macas, para que a sombra de Pedro cobrisse alguns deles enquanto ele passava. Muita gente vinha das cidades ao redor de Jerusalém, trazendo doentes e atormentados por espíritos impuros, e todos eram curados. Tomados de inveja, o sumo sacerdote e seus oficiais, que eram saduceus, prenderam os apóstolos e os colocaram numa prisão pública. Um anjo do Senhor, porém, veio durante a noite, abriu as portas do cárcere e os levou para fora. Vão ao templo e transmitam ao povo esta mensagem de vida, disse ele.
Desse modo, ao amanhecer, os apóstolos entraram no templo conforme haviam sido instruídos e, sem demora, começaram a ensinar. Mais tarde, o sumo sacerdote e seus oficiais chegaram, reuniram o conselho, isto é, toda a assembleia dos líderes de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas quando os guardas do templo chegaram à prisão, os homens não estavam lá. Então voltaram e contaram. A prisão estava bem trancada, com os guardas vigiando do lado de fora, mas quando abrimos as portas, não havia ninguém. Ao ouvir isso, o capitão da guarda do templo e os principais sacerdotes ficaram perplexos e se perguntavam o que aconteceria em seguida. Então, alguém chegou com a seguinte notícia: os homens que os senhores puseram na cadeia estão no templo ensinando o povo. O capitão e seus guardas foram e prenderam os apóstolos, mas sem violência, pois temiam que o povo os apedrejasse. Em seguida, levaram os apóstolos e os apresentaram ao conselho de líderes do povo, onde o sumo sacerdote os confrontou. Nós lhes ordenamos firmemente que nunca mais ensinassem em nome desse homem, disse ele. E mesmo assim, vocês encheram Jerusalém com esse seu ensino e querem nos responsabilizar pela morte dele. Pedro e os apóstolos responderam: devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana. O Deus de nossos antepassados ressuscitou Jesus dos mortos depois que os senhores o mataram, penduraram-no numa cruz. Deus o colocou no lugar de honra à sua direita como príncipe e salvador, para que o povo de Israel se arrependesse de seus pecados e fosse perdoado. Somos testemunhas dessas coisas e assim é também o Espírito Santo que Deus dá àqueles que lhe obedecem. Quando ouviram isso, os membros do conselho se enfureceram e decidiram matá-los. Um deles, porém, um fariseu chamado Gamaliel, especialista na lei e respeitado por todo o povo, levantou-se e ordenou que eles fossem retirados da sala do conselho por um momento. Em seguida, disse aos demais: israelitas, cuidado com o que planejam fazer a esses homens. Algum tempo atrás, surgiu um certo Teudas, que afirmava ser alguém importante. Umas 400 pessoas se juntaram a ele, mas foi morto e seus seguidores se dispersaram. E o movimento deu em nada. Depois dele, na época do censo, apareceu Judas da Galileia, que fez muitos seguidores. Ele também foi morto e seu grupo se dispersou. Portanto, meu conselho é que deixem esses homens em paz e os soltem. Se o que planejam fazer é meramente humano, logo serão frustrados. Mas se é de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los. Pode até acontecer de vocês acabarem lutando contra Deus. Os demais membros aceitaram o conselho de Gamaliel. Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram que nunca mais falassem em nome de Jesus e, por fim, os soltaram. Quando os apóstolos saíram da reunião do conselho, estavam alegres porque Deus os havia considerado dignos de sofrer humilhação pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e de casa em casa continuavam a ensinar e anunciar que Jesus é o Cristo. Oh, glória a Deus. Amém. Vou passar aqui agora ao pastor Fernando. Olá, gente. Boa noite, a paz. Tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade nesse devocional, que é muito importante. Falar de Atos dos Apóstolos é muito bom para o nosso crescimento espiritual, porque quando a gente começa o Novo Testamento, né, a gente vai entender um pouquinho sobre a vida de Jesus, os ensinamentos de Jesus.
quando a gente finaliza ele, entra em Atos, a gente vai ver a atitude dos apóstolos. Atos, né, é referência à atitude, aquilo que os apóstolos eles fizeram depois que receberam o Espírito Santo e continuaram a sua jornada de fé aqui na Terra. Quando se inicia, né, o capítulo 5, vai ser algo muito impactante. A gente era acostumado a ler, né, passagens como essa no Antigo Testamento. As pessoas se levantavam contra Deus, contra os líderes, né, e de repente elas, né, tinham uma morte fulminante. No Novo Testamento, isso parece que é uma coisa surreal, mas aconteceu também. Ananias e Safira, eles faziam parte, né, dos que seguiam a Cristo, e eles tomaram a decisão de vender seus bens e entregar aos pés dos apóstolos. Mas ambos resolveram mentir e falar que o valor não era o valor devido. Algo que eles nem precisariam fazer, o bem era deles, a propriedade era deles. E tem horas que a gente quer inventar, né, e cria esse tipo de situação para poder impedir, né, a bênção de Deus sobre as nossas vidas. E a gente precisa despertar para isso, começar a corrigir algumas coisas tão simples, e a gente vai inserindo a mentira dentro da nossa vida, né? Alguém bate a porta, bate palma na frente de casa, e a gente vai dizer para o filho, né, fala que a mãe não está, ou tocou o telefone, né? Hoje em dia o telefone é mais difícil porque o celular ficou muito pessoal, né? Mas na minha época ainda acontecia isso, né, fala que a mãe não está, tua mãe não está. E esse meio de mentira, ele vai sendo construído pouco a pouco. Ananias e Safira, eles morreram imediatamente por conta da mentira. Qual que é a ideia principal? A ideia principal é que o evangelho de verdade não é um evangelho em que as pessoas precisam demonstrar uma performance que elas não tenham. Elas precisam ser verdadeiras. Olha, eu tenho dificuldade na área de mentira, eu tenho dificuldades na área da pornografia, eu tenho dificuldade na área do vício, tenho em poder dizer não. Então, são verdades que elas são colocadas para fora e com toda certeza vai ter um facilitador para que o Espírito Santo possa nos ajudar a construir realmente esse caráter que ele tanto deseja que a gente venha a ter. Né, e eles morreram, a comunidade cristã presenciou tudo aquilo ali que estava acontecendo, e se vocês notarem no texto, né, a Bíblia vai dizer que depois dos dois morrerem, eles levaram eles para fora do templo para sepultar. Né? Poderia, Cris, Flávio e todo mundo que está aqui, poderia enterrar imediatamente, mas houve um sepultamento, sabe? Deus permitiu até o sepultamento para que essa notícia de mentira ela fosse de uma vez por todas exterminada do meio do povo. Nós precisamos vencer, sabe, esse tipo de situação, porque senão Deus vai deixar, né, exposto para que a gente, né, de uma vez por todas desperte. Quem são aqueles ali? Aqueles ali são aqueles que viveram na mentira. Né? Então, peraí, deixa eu prestar atenção aqui um pouquinho, porque assim como tem um testemunho de fé, né, também tem o testemunho de dor, de pessoas que optaram em seguir os seus próprios conselhos. E esse tipo de gente, às vezes, também serve de testemunho para poder engrandecer o nome de Jesus. Né, que não sejamos nós, que nós possamos ser os da verdade, né, que fomos restaurados pela verdade. E o que acontece mais em Atos capítulo 5? O evangelho começou a crescer. O judaísmo continuou sendo confrontado como nunca tinha sido confrontado antes. Os líderes religiosos, para você ter uma ideia, quem governava o mundo, não só o reino de Israel, a nação de Israel, mas o mundo, era Roma. Então, mas quem prendeu eles, né, quem prendeu Pedro e os discípulos foram os líderes religiosos, fariseus, né, os mestres da lei e o sumo sacerdote. Então, peraí, se Roma dominava, como é que esse povo prendeu? Porque dentro desse acordo
entre as lideranças de Roma e as lideranças religiosas de Israel, havia um acordo. Então, o Sinédrio que a gente leu aqui, ele era formado por 71 pessoas, sacerdotes, escribas, mestres da pessoas influentes dentro da sociedade, que tinham, né, na grande maioria, que tinham recurso financeiro, eles faziam parte do Sinédrio. O sumo sacerdote era o maior de todos, né, e o Sinédrio tinha poder de julgamento. Quando era caso de rebelião ou caso de execução, Roma entrava, né? Por isso que Jesus foi morto por Roma. Por quê? Né? Porque era um caso de execução. Então, aí manda para Roma, porque Roma pode julgar casos de execução. Mas, na grande maioria, até açoite, os guardas eram tudo governados pelo Sinédrio. Até o sacerdote, né, tinha o poder de fazer isso. E o que eles fizeram? Vamos acabar com esse negócio de religião, de seita, vamos mandar eles ficarem quietos, vamos dar um jeito nele. Prenderam, né, um milagre acontece de uma maneira sobrenatural, eles saem da prisão, eles voltam para o templo, porque eles receberam a informação do céu, né, nessa experiência que eles tiveram, que eles deveriam ir para o templo ensinar, e no outro dia de manhã, o Sinédrio falou, vamos trazer, o sumo sacerdote falou, vamos trazer para o Sinédrio aqueles prisioneiros, vamos dar um jeito neles, vamos ouvir, interrogá-los. E quando eles foram lá, os guardas estavam cuidando da prisão, mas os presos não estavam lá dentro. E aí todo mundo ficou em choque. O que aconteceu? E aí veio um e falou assim, olha, aqueles que estavam presos aqui, que vocês estavam chamando de tumultuadores, eles estão lá no templo, lá, e estão ensinando sobre o caminho novamente. Cara, que loucura isso aí, né? A fé que eles tinham, né? O exemplo de... Saíram de um período que eles estavam presos. Gente, hora de a gente correr, vamos embora, né? Tá todo mundo vivo aqui. Correr. A gente não vai correr nunca da pressão externa. E embora, nós não vamos embora nunca dessa pressão. Quem nos colocou aqui nessa terra é poderoso para nos guardar até o último dia. Nós vamos continuar pregando o evangelho. Sabe aquela mensagem que Jesus ensinou das bem-aventuranças? Ficou tão entranhado dentro do coração deles. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, mentirem, vos caluniarem, disserem todo mal contra vocês por minha causa, vocês serão considerados bem-aventurados. Gente, aquilo ali para eles, estão batendo na gente, a gente está fazendo a coisa certa, estão tentando nos calar, fica tranquilo, é porque o inimigo está furioso com aquilo que Deus está construindo através da nossa vida. E os sinais começaram a acontecer, maravilhas começaram a acontecer, em momentos de pressão, sabe, em momentos de adversidade, você está com a tua vida reta, está com o teu coração guardado em Jesus, tem convicção que o que está acontecendo é uma ação maligna para tentar te impedir. Acha, continua, né? A tua vitória está muito perto. O teu testemunho de fé vai fazer com que Cristo seja conhecido. E isso acontece. Eles estão lá, né, com medo do povo. Eles trazem, né, toda a liderança de novo para o Sinédrio para ser interrogados. E lá no Sinédrio eles falam assim: a gente não mandou vocês calar a boca. A gente vai obedecer a Deus, o que importa é obedecer a Deus e não aos homens. Os homens, né, não sabem o que eles estão falando, a gente está vivendo o propósito de Deus. O que a gente está pregando aqui não é uma seita, o que a gente está pregando aqui é o cristianismo que foi pregado nas Escrituras e que vocês não conseguiram entender, que é o Cristo, aquele que haveria de vir. E tem mais, foi vocês que mataram ele, E isso incomodou demais os líderes. Eles foram lá e pau, açoitaram. Dentro desse açoite, eu acho tão legal isso, né? Legal porque não fui eu que apanhei, tá? Né? Mas dentro desse cenário, eu acho tão incrível, né? Que eles vão poder falar, né? Gente, nós estamos fazendo aquilo que é certo. A gente está fazendo aquilo que o Senhor falou, a gente iria sofrer. Então, nós estamos no caminho certo, nós estamos no caminho certo. E isso, né, ao invés de gerar medo, era mais coragem. Né? Hoje o inimigo descobriu que se bater no crente é pior. Então, ele alimenta o crente.
né? Eu preguei domingo sobre o povo que voltou do exílio, quando eles são levados cativos pela primeira vez, em 586, se não estou enganado, 500 em alguma coisa, vamos lá. Eles foram levados cativos pelos babilônicos, né? Nabucodonosor levou a nação de Judá para Babilônia como cativo. Então, a cultura dos babilônicos era essa: arranca o povo de lá, tira eles, traz eles, né, para viver como cativos, literalmente, leva o nosso povo para lá, coloca a nossa cultura dentro do local, que a gente vai acabar com a cultura local, colocando o nosso povo lá dentro e influenciando os que estão aqui, até eles morrerem. Os filhos vão nascer e aprender a nossa cultura. No meio desse processo, o que acontece? Vai vir o Império Medo-Persa, né, com o rei Dário. Domina a Babilônia, só que os persas lideravam diferente. Os persas, eles não faziam isso, eles deixavam, né, as pessoas voltarem para suas terras, aqueles que eram cativos, como aconteceu, né? Ciro era o rei, né, nessa época, permitiu com que, né, os judeus voltassem, só que uma coisa tinha que manter, né? O governo tinha que ser o governo persa, os princípios iam ter que ser os princípios persa. Então, no ambiente, né, vocês podem, né, continuar, né, onde vocês estão, mas faz aquilo que a gente faria aqui, né? Vocês podem continuar, né, dizendo que são de Deus, mas as práticas, né, as práticas não são as de Deus, as práticas são a que vocês aprenderam aqui no período do cativeiro, porque muitos nasceram, né, estavam falando o idioma. Então a ideia do inimigo muitas vezes é o que tem feito hoje. Continua como crente, mas faz aquilo que no mundo você fazia, né? Continua como servo de Deus, né? Vai na igreja, tá tudo bem, mas não abandona o teu pecadinho não, tá tudo legal, né? Então, o que aconteceu dentro desse cenário, que o inimigo entendeu: peraí, bater não adianta, porque se bate esses caras ficam mais crentes, se bate eles pregam ainda mais, então vamos fazer diferente, vamos trabalhar em outro lado. Hoje a gente não apanha, hoje a gente é alimentado pelo inimigo, então tem que tomar cuidado, né? Hoje ele não pede para transformar pão em pedra, hoje ele transforma a pedra em pão e diz assim: come, filho. É um pouquinho diferente, né? Mas a igreja primitiva, isso gera inspiração em cada um de nós. A gente precisa ter essa inspiração, continuar, seguir em frente, olhar esses exemplos de fé e dizer: olha, se esses caras pregaram o evangelho num período como aquele, eu preciso pregar o evangelho num período como esse que eu vivo. Tá fácil demais de eu ganhar mais um para Jesus. E a gente finaliza, né, com as instruções de Gamaliel. Gamaliel, ele foi, se não o maior, um dos maiores mestres da lei do povo judaico. Paulo conheceu, né, o judaísmo com tanta propriedade de conhecimento porque ele estudou aos pés de Gamaliel. E esse cara com tanta capacidade, com tanta inteligência, ele fala assim: olha, eu estou achando que a gente está fazendo alguma coisa que não deveria fazer. Porque teve um tal de Judas, um tal de Teuto que se levantou aí, né, mas não prevaleceu. Onde é que eles estão hoje? Né, se Deus estiver com esse povo, certamente eles vão prevalecer e não vai adiantar a gente bater neles. Mas se não, pode ter certeza que pelo caminho eles vão ficar, né? Não ficou pelo caminho, o evangelho cresceu, Paulo se converteu, imagino que Gamaliel também se converteu, e o cristianismo chegou até nós e a gente pode celebrar isso. Então, né, guarde esse conhecimento de Atos 5 para você, mantém tua fé intacta, né, o evangelho não vai ser parado. Pastor, vamos fechar a igreja, vamos parar com a igreja é algo que está falido. A igreja nunca vai falir, a igreja ela é de Jesus, a igreja é do Cristo, ela é vencedora, nós somos vencedores, somos a igreja do Cristo, ninguém vai nos parar, ninguém pode parar a igreja do Senhor. Tá fechado, Cris, o teu áudio. Amém, pastor. Palavra abençoada. Glória a Deus. Se alguém quiser fazer algum comentário, tirar alguma dúvida, está aberto. Se não, o pastor pode orar, abençoando e encerrar. Se alguém quiser perguntar, pode perguntar, gente. Não fica com vergonha, não.
Amém. Vou orar então. Durante esse devocional, pastor, estava lembrando exatamente do que o senhor pregou no domingo, né? Do quartinho onde se guarda aquelas coisas que não é de Deus, né? Você estava pregando, eu lembrei exatamente da pregação. E aí você veio e falou exatamente isso aí. Aquela mentirinha que a gente conta, né? Do dia a dia. É o que está dentro do coração. Aquela coisa que a gente guarda no coração que não é de Deus. Então a gente tem que estar o coração totalmente voltado para Deus. Não ter um lugarzinho reservado para o pecado. Tem que ser totalmente limpo. E às vezes, até não falei muito isso no culto, às vezes é um sentimento. Pessoas que são orgulhosas demais, ela carrega esse orgulho dentro do coração, em vez dela dizer assim, ó, eu não estou bem, né? Eu demonstrei que eu tive muitas forças, mas eu sou fraco, eu sou falho, eu sou pecador, eu preciso de ajuda. Né? E às vezes a gente fica deixando esse orgulho nesse cantinho ali, né? Que é o cantinho que a gente alimenta, na verdade, né, é o inimigo que está prevalecendo com isso aí. Amém. Vou orar então. Pai, eu quero abençoar cada pessoa que esteve participando desse devocional, quem vai ouvir em algum horário alternativo, que possamos, Pai, ter o coração aberto, que possamos ser cheios do Espírito Santo e em Teu nome fazermos proezas, que possamos colocar a mão sobre os enfermos e vê-los realmente sendo curados, que possamos, Senhor Deus, ordenar na autoridade do nome de Jesus Cristo e ver os espíritos imundos se submeterem. Deus, que o nosso testemunho de fé possa fazer com que Cristo venha a ser engrandecido e que o Evangelho, através da vida de cada um que aqui está, possa, Senhor Deus, se espalhar e que, de alguma maneira, Pai, haja em nós essa mesma paixão que houve, Deus, na igreja primitiva, de não se conformar com esse mundo, mas revelar o Cristo em toda e qualquer situação. Que amanhã, Pai, que hoje ainda, se tiver alguma pessoa do nosso lado, que elas possam conhecer o Cristo através das nossas palavras, através do nosso testemunho, em nome de Jesus. Amém e amém.